Boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, gente, hoje nós estamos retomando aí nossas aulas, né? Infelizmente de maneira remota, mas é o que temos, então vamos aderir aí, vamos fazer elas com bastante empenho, assim, vamos nos dedicarmos, né? Nessas atividades. Não só o professor Felipe aqui, mas todos os professores, nós estamos assim dando o melhor para transmitir esse conteúdo aqui de forma remota para vocês. Que bom seria era na sala de aula, né? A gente poderia tirar aquelas dúvidas ali de forma em tempo real, e aquele calor humano nem se compara, né? Aquela diferença, certo? E aí, mas assim, nós vamos fazer o melhor de nós, né, para que possamos aí vencer esse ano. Deus quiser, próximo ano aí vocês estarão no 8º ano. E vamos fazer as atividades, gente, porque as atividades de educação física, elas são uma sequência, né? Vocês viram algo no sexto, que aí vai precisar um pouco para o sétimo, e precisar também por 8º e 9º ano. Nosso tema hoje, gente, é para vocês verem assim a diferença do jogo e a questão do esporte, certo? O que é o jogo e o que é o esporte são diferentes, certo? São parecidos, mas não são a mesma coisa. Então vamos iniciar com o que é o jogo. Os jogos, eles são atividades físicas ou não, realizadas como forma de entretenimento. Suas regras podem ser criadas e modificadas, certo? Dentro do jogo, pelos próprios jogadores. E podem existir competições, mas estas não são sistematizadas, certo? Então, esses jogos eles podem ser criados e modificados pelos participantes. Vou citar aqui um exemplo de um jogo já criado, mas que ele pode ser modificado, que é o jogo da queimada, certo? A queimada, até a gente jogou no Intercall, né? No caso, ano passado. A queimada ela pode ser jogada individual, assim, individual não, que eu quero dizer por gênero, né? No caso, masculino ou feminino. Nós vamos fazer o jogo que é só o público masculino, vai ser só o público feminino, vai ser misto. Então, a gente pode modificar e criar uma regra para ela. A mesma questão, aquela regra, por exemplo, a gente está jogando, aí você foi queimado. Você vai pegar aquela bola, você vai para o final, né? E aí, como chama de cemitério. Aí que você ficou lá no cemitério, pode ser criada uma regra que você, acertando, queimando um outro, você volte, ou que você seja queimado e só possa auxiliar os seus amigos, que não volte, né? Então, isso é o jogo, ele pode ser criado, né? Ele pode ser modificado, certo? O esporte, o que é esporte? Esporte são atividades sistematizadas, certo? Realizadas com fins competitivos e que possuem regras pré-definidas por instituições reguladoras. Ou seja, vou citar aqui um exemplo, certo? É a questão assim do futebol. O futebol tem a FIFA, né? A FIFA é quem rige as regras. Tem as federações, né? E já assim, os esportes, como eu falei, tem fins competitivos, certo? O que a gente pratica aí na sala de aula não, nas aulas práticas, a gente não pratica o esporte, certo? A gente pratica os jogos, que, como eu falei, são diferentes, tá certo, gente? Então, gente, dando continuidade, né? Assim, a questão assim do jogo, né? Não sei se vocês entenderam. O que é o jogo? O jogo é uma atividade espontânea, né? Com as regras flexíveis, certo? As regras que podem ser modificadas, né? Já a questão do esporte não, é uma atividade física que ela está sujeita às regras, certo? Ela tem as regras, né? E é caracterizada pela competitividade e pela busca de um alto rendimento, certo? É diferente. A questão do esporte escolar, né? A gente não busca um rendimento, a gente procura a questão de jogos que a gente pode fazer adaptações, certo? Quais os fins assim dos jogos, né? Vou citar assim o exemplo dos dois. Os fins dos jogos é o entretenimento, ou seja, a brincadeira, né? A vivência daquele esporte, daquele jogo, no caso, né? O esporte é o quê? É competições profissional, certo? Então, assim, no jogo existe a premiação,
existe uma premiação. Se for um caso de a gente fazer uma pequena competiçãozinha, que nem foi o Intercol, né? Intercol não, Interclasse, quer dizer, me desculpem. E já o esporte, né? Ele costuma existir as premiações para os vencedores, né? Com medalhas, troféu e em alguns campeonatos também até dinheiro, né? O traje, né, do jogo geralmente não requer uniforme. E o esporte? Não, já o esporte não, os atletas todos vestem uniformes adequados, né? Exigindo calçado, exigindo o número no short, na blusa, né? Quem pratica, assim, quem é que pratica a questão, assim, do jogo, né? Qualquer pessoa. O jogo é praticado por vocês aí da escola, por qualquer pessoa. E já o esporte, não. O esporte, quem pratica o esporte são os atletas. E aí, gente, nós vamos agora fazer umas questõezinhas, certo? Para fixar melhor, assim, o conhecimento de vocês. Eu vou colocar aqui no grupo, tá certo? E aí, caso tenha alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Eu vou estar aqui online, certo? Até o final da aula, cumprindo aqui o horário. Então, era só isso mesmo. Então, até a próxima.